Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Noiva do Cordeiro, uma comunidade que se define por uma vida sem religião. Como seus membros experienciam a religiosidade? Como os valores religiosos são transmitidos entre as gerações daquela comunidade? No programa de hoje, eu converso com o psicólogo Samuel Rodrigues Fazendeiro. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Realizou um estudo sobre a transmissão dos valores espirituais na comunidade Noiva do Cordeiro. Seja bem-vindo, Samuel. Um prazer receber você aqui no Religare. Obrigado, o prazer é todo meu. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Samuel, conte para nós o que é a comunidade Noiva do Cordeiro. Onde é que ela se localiza? Bem, a comunidade Noiva do Cordeiro é um distrito de Belo Vale. Né? Ela se Próximo aqui a Belo Horizonte, bem então. Bem próximo, 100 quilômetros aproximadamente. É uma comunidade que ela passou por vários momentos. Ela foi da fé católica, chegou um momento que ela é uma comunidade de fé protestante e atualmente é uma comunidade que se define como uma comunidade sem religião. E foi isso que chamou a atenção na sua pesquisa? Sim, foi exatamente exercer essa espiritualidade sem uma religião institucionalizada. Sim. A comunidade Noiva do Cordeiro já foi objeto de documentários, né? Tem aparecido algumas pessoas, têm se destacado na mídia, através de uma participação cultural. O Alfredo Alves, né? Diretor, foi responsável por um documentário importante sobre a comunidade Noivas do Cordeiro. Exatamente, um documentário muito cuidadoso, um documentário muito bem elaborado, que fala muito da história dessa comunidade. A comunidade também ela tem uma ligação com as artes, que é bem interessante, então cada vez mais a gente vê nas mídias, né, apresentações artísticas, programas de televisão que têm aparecido também para relatar um pouco daquela vida. Sim. Bom, antes de falar sobre as conclusões do seu trabalho, né, que foi um trabalho do seu mestrado, né, a dissertação do seu mestrado em Ciência da Religião, com a orientação da professora Anete Roese, eu gostaria de conhecer essa história, né? Onde é que tudo começa? Começa numa história de amor, é isso mesmo? Exatamente. Começa há cerca de 125 anos atrás, com a senhora Maria Senhorinha. Maria Senhorinha era casada, né, e se apaixonou por um outro rapaz. O casamento era um casamento arranjado, né, como era bem comum naquela época. E o coração delas, né, se apaixonou por outro homem. Eles se namoraram, tiveram um filho e fugiram. Essa fuga, né, ela representou assim, uma excomunhão por parte da Igreja Católica, que durante 4 gerações essa comunidade seria excomungada. A partir daí eles tiveram filhos, netos. Uma neta chamada Delina, né, ela estava com 16 anos quando passou um pastor por essa comunidade. Um pastor batista, parece, exatamente, não é isso? Sim. Eu andei lendo um pouco sobre a história e fiquei assim, essa informação pode ser interessante, né? Sim, é um pastor batista. Um pastor batista. E ele fundou uma igreja chamada Noiva do Cordeiro. Que dá nome à comunidade até hoje. Comunidade até hoje. Essa menina, Adelina, na época tinha 16 anos, eles se casaram e constituíram família. Essa igreja, né, Noiva do Cordeiro, ela era uma igreja bem radical. Haviam jejuns diários, havia oração diária, jejuns... Diários? Não, os jejuns eram 2 ou 3 vezes por semana. Ah, sim. E a oração era diária. Sim. Então as pessoas elas ficavam muito enfraquecidas, né, com esses jejuns. O tempo era muito escasso de tantas penitências, de tantas provações que eram impostas. E a comunidade, né, não tinha como se sustentar dessa forma. Aí a miséria tomou conta do lugar, a exclusão social foi muito grande, devido à própria excomunhão, né, as pessoas elas eram tratadas de maneira diferente. A própria religião ela proibia essas pessoas de conversarem com outras pessoas que não fossem da comunidade. Isso Sim. tudo gerou uma situação muito difícil, de muito sofrimento e muita pobreza. Essa igreja fundada por esse pastor,
ela tinha uma sede só ali, na região de Belo Vale, ou ele tinha outras Não, comunidades? tinha outras comunidades também, como em Montes Claros, Ah, né? sim. Também ela... Com essa mesma orientação, A mesma de uma orientação. vida rigorosa, assim, ascética, digamos Bem assim. ascética. Pois então, e foram muitos anos, assim, que essa igreja se organizou dessa forma e a família ia em torno dessa vida religiosa? Sim, a comunidade ela foi passando, né, por vários períodos, mas a ruptura ela foi bem gradual, até ela chegar e ser completamente, a ruptura completa se deu por volta de 91. Então essas pessoas, elas negaram as orientações do pastor? Na verdade, um marco, né, que foi dessa ruptura foi uma festa de casamento. Uma das filhas da senhora Adelina ia se casar e ela queria música, né? E nesse dia ela bateu o pé, a dona Adelina, e não, vai ter música. E teve música, todos dançaram, todos comemoraram, algumas pessoas dançaram pela primeira vez. E a partir daí que foi o marco mesmo de ruptura com essa religião. Sim. O pastor teve de assistir, né, a esse, enfim, esfacelamento da sua orientação? O pastor, ele já, né, quando ele conheceu a dona Adelina, ele já tinha 40 anos, a menina 16. Então, a própria vida, né, ele foi já se tornando mais velho, as pessoas começaram já a largar, ele não teve como segurar também essa rigidez toda, né? Sim, sim. E no final, depois ele veio a falecer e aí que a comunidade realmente se reestruturou. Sim, a comunidade se afirma hoje sem religião. O que, que significa exatamente, que tipo de sem religião, né, essa que está ali, né, que aparece ali na comunidade Noivas do Cordeiro? Na verdade, ela tem uma espiritualidade muito bem desenvolvida e muito forte também. Os valores espirituais são bem sólidos dentro da comunidade Noiva do Cordeiro, mas a religião institucional não. Eles têm até uma certa aversão mesmo à própria palavra religião. Eles associam, né, a religião a toda essa miséria que lhes foi imposta, todas essas dificuldades que eles sofreram, todo esse preconceito, toda essa discriminação. Então, assim, a comunidade realmente ela se afirma o tempo inteiro como uma comunidade sem religião. Sim. Um outro elemento que caracteriza esta comunidade é a liderança das mulheres. Né? É uma comunidade formada por muitas mulheres, elas constituem a maioria. Sim. Né? Cerca de 70%, 80% da comunidade são mulheres. Sim. E os homens da comunidade, a maior parte trabalha em Belo Horizonte, então eles retornam à comunidade nos finais de semana. Sim. A comunidade ela é uma comunidade rural, né? Basicamente eles fazem a confecção de lingeries, o trabalho com a terra também, a produção de frutas, verduras, e tudo isso é mais executado pelas mulheres. Né? Cada um trabalha naquilo que gosta, que tem interesse em trabalhar, então assim, algumas mulheres vão para a plantação, outras vão para tomar conta dos filhos, outras vão para realizar as tarefas de fazer a alimentação, a limpeza do local, mas tudo bem democrático. Sim. E a dona Adelina, né, segue a matriarca, né, dessa comunidade. A dona Adelina, ela é uma pessoa muito especial na comunidade. Todos têm um carinho assim, muito grande por ela. Ela é chamada de nossa mãezinha na comunidade, né, mãe Adelina. Todos ali, eles têm um respeito e uma profunda admiração por essa senhora, que é uma senhora também muito gentil e uma senhora muito carismática mesmo. Sim, sim. E há outras filhas que ajudam na organização dessa comunidade, talvez netas? Sim. Uma das filhas da senhora Adelina, ela conseguiu se eleger como vereadora, acho que ela já está no 2º ou 3º mandato, e isso foi um grande passo para a comunidade, porque é uma comunidade grande, né, para ser uma comunidade rural. E conseguiram eleger uma vereadora, né, que está lá e está buscando melhorias para a comunidade toda. Mas todos os filhos da senhora Adelina
netos, sobrinhos também trabalham bastante, cada um em uma área. Sim. Umas pessoas, né, saíram da comunidade, claro, mas acho que grande parte ainda permanece. Sim. Bem, no segundo bloco a gente poderia conversar um pouco mais sobre que tipo de espiritualidade é esta espiritualidade sem religião e conhecer um pouco mais sobre o caminho, né, do seu trabalho na dissertação lá do mestrado em Ciência da Religião. Ok. Tá bem? No Religare de hoje eu converso com Samuel Fazendeiro, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, e nós conversamos sobre a comunidade Noiva do Cordeiro, uma comunidade que se autodefine como sendo sem religião. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.